Olá! Você que tem interesse em iniciar a advogar na área criminal ou está no início e quer aperfeiçoar o seu trabalho, você precisa assistir a esse vídeo até o final. Meu nome é Paulo Machado, sou advogado criminalista há 25 anos e professor de Direito Processual Penal, Prática Penal e Deontologia Jurídica há 22 anos. Bom, pessoal, uma pergunta recorrente que muitos alunos, ex-alunos meus me fazem, aqueles que querem ingressar na advocacia criminal, é sobre a questão do primeiro atendimento ao cliente. Bom, hoje em dia nós temos a internet, coisa que não existia na época em que eu iniciei a advocacia. E é muito comum hoje em dia as pessoas procurarem advogados pelo Google, pela internet. Então é importante que você tenha um site atendendo aos requisitos, às exigências lá do Código de Ética e Disciplina e também do provimento do Conselho Federal. Bom, pessoal, um site ele pode ter informações para que você possa ter a sua advocacia oferecida, mas sem que você casse cliente. Ou seja, o cliente é que tem que chegar até o advogado. Esse é o primeiro passo importante aí para a publicidade da advocacia. Então você pode colocar lá, e obviamente tem que colocar o seu nome completo, o número do OAB, você pode colocar títulos e qualificações, você pode colocar instituições jurídicas de que faça parte, como por exemplo, Sociedade dos Advogados Criminalistas do Estado do Rio de Janeiro, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, tá? Bom, e quando um cliente entra em contato, um possível cliente entra em contato com você, eu sempre faço uma pergunta: quem foi que me indicou? Quando a resposta é: olha, eu vi pelo Google, achei lá o seu site. Eu sempre faço perguntas para ter a certeza, ou pelo menos ter um pouco de confiança em quem eu vou atender. Porque nós sabemos que nos dias de hoje existem muitos golpes. E é comum não só com escritórios de advocacia, mas com dentistas, com médicos, de uma pessoa marcar uma consulta e chegar lá e pratica um assalto no consultório médico, no consultório dentário ou no escritório de advocacia. Então, perguntas como: quem foi que te indicou? Foi pela internet. Já existe um número de processo? Pode me passar, por favor? Você recebeu uma intimação? Então, tem colegas advogados que, inclusive, nesse primeiro momento, preferem até marcar uma consulta online, pelo menos uma prévia, para poder sentir aquele ambiente e evitar também ser vítima aí de uma fraude, de um golpe, ou quem sabe aí uma coisa mais grave como um assalto, por exemplo, né? Ou até sequestro. Nós temos relatos também, né, dos chamados sequestros relâmpagos, né? Enfim, como ficou popularmente conhecido, tá? É importante que você aí tenha essas precauções. Bom, no primeiro momento é importante você ouvir, deixar o cliente desabafar. É claro que no meio disso você vai fazendo perguntas ali para que você já tenha aí uma ideia de como é que será o seu tipo de trabalho. Muitas vezes a própria tese defensiva é trazida pelo próprio cliente, outras vezes você tem que ajudar a criá-la. Então, esse primeiro contato é o momento de você deixar o cliente desabafar. Aliás, muitas das vezes, o simples fato de desabafar já deixa a pessoa realmente um pouco mais aliviada. E a gente que é advogado tem um pouco disso também, de saber ouvir. Bom, pessoal, então esse primeiro atendimento, ele envolve uma série de coisas que vai atrair ou não o interesse do seu cliente para te contratar. Então, saber deixá-lo falar, você ouvir o seu cliente, você dar as dicas, as orientações importantes, as opções que ele pode fazer. Muitas das vezes, o cliente vai te procurar também para entrar com uma queixa-crime. Você deve alertar também sobre os riscos da demanda. Esse é um mandamento ético extremamente importante. Nunca garantir o êxito. Seja se você estiver sendo contratado para uma eventual acusação ou assistência de acusação. A acusação você pode ser contratado para entrar, por exemplo, com uma queixa-crime. Assistência de acusação, nos crimes de ação penal pública, você pode estar advogando, representando os interesses lá da vítima ou de parentes da vítima, dependendo da situação. E aí seria o caso de ser advogado do assistente de acusação. Ou então, muitas das vezes, obviamente, na grande maioria das vezes, advogando aí para um investigado, para um réu. Bom, nesse primeiro momento já é importante que você esclareça a questão dos honorários. Não deixar para depois. Você não vai fazer o serviço e cobrar depois, porque aí começam a surgir aqueles problemas. Muitos daqueles que nós encontramos, inclusive, no Tribunal de Ética e Disciplina. Muitos processos, em grande maioria, os processos estão relacionados aí à questão financeira, à questão de honorários.
Isso costuma dar mais problema lá no Tribunal de Ética da OAB, né? Então, você deixar muito claro o seu serviço, você pode colocar uma cláusula de êxito. Olha, se eu ganhar nessa etapa, se eu conseguir, por exemplo, o arquivamento de um inquérito policial, tem uma cláusula de êxito. Ou então, olha só, eu vou te cobrar para ir à delegacia, obter cópia dos autos do inquérito policial, estudar o caso, fazer uma reunião, vou cobrar tanto. Então, é uma questão que nas aulas do curso de prática nós vamos poder abordar melhor, mas já fica uma dica para vocês aqui em relação a honorários. Seja sempre claro, objetivo. O Código de Ética nos orienta a colocar todos os tipos de situações que poderão ocorrer. Em caso de arquivamento, em caso de acordo, primeira instância, segunda instância, ou então um caso de cliente preso, você vai contratar até audiência de custódia. Não ganhando lá na audiência de custódia, vamos contratar aí para um eventual recurso. Então você cobrar por etapas é uma boa maneira de você ir evitando que o seu cliente comece a duvidar, mas você cobrou muito, o serviço foi pouco. Então você cobrando por etapas é uma boa dica aí para você ter sempre a confiança do seu cliente, né? Eu, como membro do Tribunal de Ética durante muitos anos, tenho visto muitos casos. Realmente os problemas acontecem quando há uma desconfiança aí do cliente em relação aos honorários do advogado, cobrou mais, e aí realmente surgem aí os conflitos, tá? Bom, então, e obviamente, fazer tudo por escrito. E na advocacia criminal, a gente normalmente costuma trabalhar nas duas etapas, né? Nessa fase do inquérito policial, na primeira fase da persecução penal e depois em futuração penal. Claro que a gente pode pegar o processo no meio do caminho, vindo de outro advogado ou vindo da Defensoria Pública, mas o mais comum é a gente começar aí desde o início, quando o cliente recebe a primeira intimação na delegacia ou em caso de eventual prisão também. Tá? Bom, a preparação para uma audiência, ela exige, obviamente, além do conhecimento jurídico, um conhecimento muito grande também do processo. Fazer uma audiência, realmente, ela existe muita técnica. É claro que com a experiência você vai ganhar, mas ouvindo orientações de professores, de advogados, advogadas mais experientes, isso pode te ajudar de forma mais rápida a você conseguir ter mais segurança para exercer a advocacia. De fato, o que muitos ex-alunos meus e alunos me indagam é sobre essa questão de como ganhar mais segurança para exercer a advocacia. Eu sempre digo isso. Além do conhecimento jurídico, da jurisprudência, a prática vai te ajudando a ter mais segurança, mas principalmente conhecer o processo. Isso vai te ajudar muito na hora de uma audiência. Muitas das vezes, o magistrado está tendo o primeiro contato com um caso ali, então ele não conhece muito bem. E você, obviamente, não vai se aproveitar, não é a questão de você se aproveitar disso contra o magistrado, é até antiético isso. Eu sempre costumo colocar muitos para os meus alunos, a ética está acima de tudo. Mas você poder contribuir com o processo, com o seu conhecimento acerca da causa, tá? Bom, pessoal, então, com muito estudo, muita prática, ouvindo aí de pessoas, advogados e advogadas mais experientes, você vai começar a se sentir cada vez mais seguro e segura para exercer a sua advocacia criminal com plenitude, com segurança e com sucesso.